Oi, pessoal, tudo bem? Estamos tentando estabelecer uma conexão aqui com a doutora Nívia. Agora a gente trocou. Consegui, consegui. Eu tô te Doutora, vendo e te ouvindo perfeitamente. Você tá me tá vendo e me indo bem? ouvindo? Agora tô. Agora estou. Filho, Vamos problema de devagar, Campinas. então. Chuviscou, a internet já É, não funciona mais, né? faz parte, né? Fazer o quê? E a Faz gente tá no parte, mas momento de ainda bastante bem. live agora, né? Sim. No meu também, no meu Instagram tem muitas lives. Então, doutor Rodrigo, eu gostaria que você se Vamos apresentasse. Eu lá. sei que você está no seu Instagram, mas eu queria que você se Não, mas, apresentasse para os meus seguidores. claro, gente, boa noite. Meu nome é Rodrigo Nunes. Eu sou advogado, especialista em direito do trabalho, um amigo, colega da doutora Nívia, que a Justiça do Trabalho apresentou, né? Nos conhecemos em Sim, fórum, fazendo no fórum. audiência, criamos um É vínculo de verdade. amizade, além do profissional, e são as coisas boas que a nossa profissão trazem para a gente, né? Atualmente eu estou como presidente da Comissão de Gestão de Escritórios do OAB Campinas, mas é uma comissão multidisciplinar, então, em relação às técnicas do direito, eu hoje sou um advogado trabalhista mais empresarial, pego pouquíssimos casos de reclamante hoje, mas estamos aí nesta atuação que tanto nos agrada, né, doutora? Perfeito, perfeito. E assim, e foi incrível, a gente sentou do lado, começou a conversar e somos amigos até hoje. Isso desde que eu trabalhava no Nelson, já tem aí mais de É 3 anos, viu? verdade. E quando você era do Nelson Williams, é verdade. Não é Que coisa, né? verdade? E eu me É, não, sinto faz tempo. lisonjeado pelo seu convite. Ah, Agradeço muito a imagina. confiança por estarmos passando um conteúdo que eu entendo ser um dos mais delicados do direito do trabalho. Eu também. E eu Rodrigo, eu acho que que agradeço e eu sei que você é extremamente competente, por isso te chamei. Você sabe disso. eu agradeço, fico contente. E espero que a gente esteja trilhando um bom caminho, né? Que é o que Sim, com precisa. certeza. Com certeza. E então, para a gente começar, justa causa é algo assim bem complicado. Você que faz empresa sabe que é erro em cima de erro, que a gente, quando vai fazer audiência, fica lá sufocado tentando consertar o que foi, né, errado, mas muitas vezes não dá, acontece a reversão. Quais são os reflexos dessa justa causa para a vida do empregado? Por que tão grave? Tá, só antes uma coisinha, eu tô te vendo um pouquinho embaçado, um pouquinho tremido, mas tá dando para continuar. Se der algum Tá, problema na minha transmissão, você me dá um toque aqui, tá bom? tá bom, perfeito. Bom, eu fiz aqui, ó, eu fiz um roteirinho pra gente não esquecer, porque tem bastante coisa pra gente falar e eu acho que o tempo vai dar pra gente falar tudo. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta muito importante. Por quê? Os reflexos de uma justa causa na vida de um trabalhador, eles vão, ao meu entendimento, eles vão um pouco além das questões trabalhistas. Então, as questões trabalhistas em referência à verba rescisória, por óbvio, eles não vão receber o funcionário que foi demitido por justa causa, ele não vai receber a integralidade das verbas rescisórias. Ele vai ter Uhum. aí o direito aos 40% ao saldo de salário, ao salário não pago, porque às vezes pode ser que ele tenha sido demitido até o quinto dia, até a data do pagamento do salário daquele mês, e aquele mês passado ainda não foi pago. Salário família, se ele não tiver, se ele tiver direito, se a empresa prestar o salário família, ele também vai ter direito ao salário família. E as férias vencidas mais um terço. Não mais do que isso. Então, além das questões aí extra verbas trabalhistas, ele deixa de receber essas verbas. O que mais pode acontecer com ele? A não habilitação no seguro-desemprego é algo que eu julgo hoje, principalmente, muito sério. Né? Então, as Sim. pessoas que hoje são demitidas por justa causa, já está difícil arrumar uma recolocação no mercado de trabalho. Não se habilitar no seguro-desemprego torna-se algo agravante, agrava essa situação. Complicado. O que mais a gente pode dizer? A gente vai fugir um pouquinho agora da questão contratual de verba rescisória, questão contratual do contrato de trabalho. O funcionário que ele é demitido por justa causa, hoje nós temos alguns ramos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje nós Uhum. temos alguns ramos de mercado que as empresas se comunicam muito. Então existe Nossa, sim quem dependendo do fala que não cargo, do tem. valor salarial, eles ligam. A gente sabe que liga. Pode dizer, não, a gente não liga. Exatamente. Liga para perguntar, e funcionário fulano de tal, trabalhou para você? Como ele era?
E isso quando só dá uma ligadinha, né? Além de você perder aquela famosa carta de referência que ajuda muito para quem ocupa altos cargos, né? A cargo de supervisão, coordenador, gerente. A cartinha de referência, quando você é desligado de uma empresa, essa carta ajuda muito numa recolocação. Além de você não ter essa carta, as empresas se comunicam, elas ligam para os seus ex-chefes, ex-patrões e perguntam, e aquela pessoa que trabalhou aqui? E fatalmente escapa essa informação. Né? A gente tem casos, acho que você também tem no seu escritório. Não, eu li uma jurisprudência bem interessante. A esposa do ex-funcionário que foi demitido por justa causa ligou para a empresa, fingindo ser outra empresa, e perguntou, e ela estava gravando. Porque assim, pelo que eu entendi, que eu li do julgado, ele não conseguia emprego. Ia fazer entrevista e no final nunca era concluído. Então, eles entenderam, eu acho que o pessoal da empresa está me boicotando. E aí a esposa dele ligou, olha, sou empresa fulana de tal, eu gostaria de contratar o fulano de tal. Como ele foi aí? Nossa, aí... Ele foi terrível, ele foi demitido por justa causa, esse cara aí, isso, aquilo, outro, e ela gravou. E depois ela ingressou com ação contra a empresa. Ele, né, ingressou com ação contra a empresa. Mesmo. Eles fazem isso mesmo. E apesar da gente achar, entender que não é uma questão muito legal de ser feita, a gente não tem vedação nenhuma legal em que um ex-patrão, que a conversa gravada a gente já muda um pouco o cenário da coisa, né? Mas em que um ex-patrão não possa passar um tipo de informação como essa. É complicado, né? Então a gente sempre fala, vamos ter cuidado. A dispensa da justa causa é uma dispensa delicada. Os impactos, além desses que eu falei, e eu entendo como último impacto... Cortou? Voltou? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Eu tô lendo aqui o Cleuber Melo. Ele tá falando que não comunica o tanto que imaginam. Não para todos os cargos, mas assim, em cargos com salário mais alto, eu duvido que eles não liguem para perguntar. Né? Que você pega um gerente, Cleuber é um grande coordenador... amigo. É verdade. Não, eu também concordo contigo. Liga sim. A gente tem casos no escritório em que o pessoal pergunta pra gente, o pessoal ligou aqui, eu falei tal coisa, doutor, tinha problema, tal. Já falou, né? Não, é porque primeiro fazem para depois perguntar, né? Para depois perguntar. Faz parte. Mas é isso aí, Cleuber. A gente tem aí algumas, não são todas as áreas, principalmente para cargos vamos colocar assim, de um nível técnico, de um nível de instrução menor, isso não acontece muito. Mas de um nível mediano para cima, isso acontece sim, principalmente para cargos de coordenadoria, de supervisão, né? Sim. O que é natural, vamos combinar? É algo que acaba sendo natural. Você vai querer referência da pessoa, né? Por que essa pessoa não tem uma carta de referência? Né? Você já fica meio assim. Então, é comum, é verdade. E aí eu te pergunto, de quem é o ônus da prova? Em regra, Nívia, a gente sabe que o ônus da prova na Justiça do Trabalho, para corroborar a justa causa, é do empregador. Esse ônus, ele advém do artigo 818, né, se eu não me engano, inciso 2º. Sim, do artigo 818. Sim, inciso 2º. Porque quando você alega fato modificativo do direito do autor, né? Perfeito. E esse artigo, esse ônus da prova, ele não existia na CLT, ele existia sim dentro da doutrina e da jurisprudência, mas formalmente, taxativamente, ele ainda não existia, então a gente usava suplementalmente o CPC, que hoje está no artigo 373, né? E agora, com a reforma trabalhista, ele veio de forma literal na CLT, no artigo 818. E segue a teoria que a gente já seguia pelo CPC, você impedir o empregado de receber a integralidade das verbas decisórias, você tem que demonstrar isso daí. O ônus da prova é seu em demonstrar. E esse fato modificativo pode ensejar a reversão ou assegurar a justa causa lá em sentença. Então o ônus da prova ele vai ser, em regra geral, da empresa mesmo de provar a validade dessa dispensa por justa causa. Perfeito. E como eu, empresa, consigo provar? Quais são os meios mais comuns de prova? Os meios mais comuns e o que a gente vê mais nos processos, eu vou começar de trás para frente. Eu gostaria de começar pelos mais interessantes, os meios mais
as securatórios dessa prova, mas vamos começar de trás para frente. O que a gente mais vê, e principalmente em processos com uma justa causa um pouco menos robusta, um pouco menos impactante, são as provas documentais, as provas filmagens, gravações, prova oral em audiência. Então, esses são os meios de provas mais utilizados nos processos. Um outro meio de prova que eu já acho mais eficiente, que traz um pouco mais de tranquilidade, até por uma questão aí de procedimento, é a sindicância interna. Né? A sindicância interna que a empresa abre para instituir uma justa causa, para aplicar alguma penalidade, ela, se for feita no devido processo, com todas as etapas sendo cumpridas, essa sindicância interna pode trazer, a probabilidade é de trazer uma maior validade para essa aplicação. Sim. Só que assim, aí você pega um assédio sexual, né? A gente pega um assédio sexual, por exemplo, que é extremamente difícil de ser comprovado, um assédio sexual. Se você não abre uma sindicância, se você não ouve as pessoas, se você não colhe provas, a chance de você ter uma reversão é altíssima. Agora, um caso, por exemplo, que os funcionários começam a brigar e se bater, fizer agressão física, né? E eu tenho gravação, não, beleza, eu já tenho a gravação. Mas, como você falou, é extremamente importante a sindicância, com certeza. Principalmente para fatores externos, né? Eu tenho essa visão para fatores externos, de pessoas que trabalham externamente da empresa e que cometem faltas graves fora do ambiente controlado pela empresa, você tem um pouco mais de dificuldade de estar produzindo essa prova. Sim. Então a sindicância, ela vai te trazer um pouco mais de segurança para aplicar essa penalidade, que é a penalidade mais gravosa da relação contratual, né? Então, havendo a possibilidade e cumprindo essa sindicância de forma, cumprindo os procedimentos e trazendo um pouco de segurança dentro desse procedimento de sindicância, eu acho uma prova excelente para ser produzida, sim, viu? E é muito levado em consideração, né? Não, sim, sim. E aí tem aquela coisa, a questão da imediatidade, né? Eu também não posso abrir uma sindicância e concluir ela com 2 anos. Perfeito, faz sentido? Perfeito. Um dos requisitos para a validade da justa causa. Eu vi um caso de sindicância que durou 1 ano. 1 ano. Não tem como. Isso aí vai. Que investigação não é sei essa, nem gente? como. Põe o CSI para tentar investigar o que aconteceu nesse negócio. 1 ano e o negócio não descobre. Eu acho que numa dessa nem precisa ter. Pode parar, né? Passou de 2 semanas, 3, você pode parar com a sindicância. Não precisa mais fazer, né? É bem tem complicado. Necessidade. Não vai nem servir de prova depois. Não vai. Só deu trabalho. Só deu trabalho e gasto, né? Só deu trabalho e gasto. Gasto. E de várias partes do gasto ainda, né? Com certeza, com certeza. E aí eu te pergunto, né? Qual é o custo, qual é o gasto de uma reversão de justa causa para uma empresa? Bom, primeiramente, eu entendo que esses gastos começam a serem gerados, esses gastos começam com a interposição de uma reclamatória. Né? Então, você interpondo uma reclamatória trabalhista, o empregado interpondo uma reclamatória trabalhista, ele entrando com uma reclamatória contra a empresa, os custos começam, e a gente vai chamar de custo, mas vamos colocar aqui isso como uma forma geral, né? Começa com honorários, passa para custas judiciais, eventualmente dentro desse processo vai te gerar outros pedidos que talvez, se a relação continuasse ou se a dispensa fosse feita de outra forma, esses pedidos não seriam... Não ia existir. Não ia existir, né? Então, com uma justa causa, eu ia falar isso lá atrás, mas foi bom essa pergunta. Com a justa causa, o estigma sentimental daquele empregado, ele cresce. Ou se ele não cresce, ele nasce. Né? Uma dispensa de justa causa traz... Mesmo estando errado, né, Rodrigo? Mesmo estando errado. Mesmo estando errado, ele sabendo que furtou, foi ele que bateu no colega, ele sabe que foi ele. Mas fica com raiva. Aquela bagagem emocional é muito grande. Você sabendo das dificuldades que você já vai ter na sua vida profissional, você ainda tem aquele estigma para carregar. Isso faz com que a reclamatória trabalhista venha com um monte de coisa que talvez você nem pediria, né? Então os custos já começam aí. Né? Perfeito. Com a reversão, eventualmente, da justa causa, você teria que pagar todas as verbas trabalhistas, corrigidas monetariamente. Isso pode vir atrelado, e existem casos que vêm, alguns julgados a gente percebe que o juiz não faz o alinhamento apenas da justa causa com um dano moral.
Mas dependendo da justa causa, dependendo da forma como ela Sim, foi aplicada. aplicada, Conduzida vem um dano também, né? moral. É, sim, Conduzida, vem um dano moral junto. Fora isso, perfeito. você vai ter burocracia de pagamento retroativo de guia, questões administrativas de declarações acessórias. Então, a parte administrativa da empresa também é influenciada. Tá? Então, basicamente seriam esses os custos de uma Seria reversão. basicamente. Não, e é alto, né, Rodrigo? Convenhamos que É não é alto. baixo. E assim, É alto. eu fiz uma pesquisa na internet a respeito dessa questão de justa causa. E achei um site que um determinado escritório de advocacia ele fez a pesquisa, ele contratou um robô, alguém, né, uma empresa que criou um robô para fazer essa pesquisa. E se eu não me engano, em 2016, 73% da justa causa que foi aplicada aqui na nossa região aqui em São Paulo, na verdade, né? Que foi no 2, a pesquisa foi no 2 e no TRT15. 73% foi revertida, foi mal aplicada. Nossa, mas é Eu muita coisa, acho hein? 73% é algo É bastante muito coisa. alto. É É um porque eu não sei, passivo imenso. imenso, imenso. E é por isso que eu Passivo vejo muita imenso. empresa ver o funcionário fazendo algo errado e demite sem justa causa com medo da reversão. Eu já Não, vi isso. perfeito. E se você pegar um funcionário com uma média de empresa aí de 3 a 4 anos, com um salário razoável, você vai pegar aí um passivo de uma ação única trabalhista enorme para a empresa. Pensando que um processo hoje dura de 2 a 3 anos, contando com a fase recursal e de execução, é um absurdo. Não, é um Para a absurdo. empresa é um valor E alto. aí a gente vê, por mais que nós somos especialistas em direito do trabalho, tal, a justa causa é algo que se o advogado não estudar bem a fundo, a gente acaba se passando, porque é cada caso. Não é um caso que já vem bonitinho assim para você, né, fechadinho numa caixa, exatamente o que está no artigo. Não. Tem que Você vai ter que lapidar. interpretar. Tem que lapidar. Tem, Tem que ir tem que lapidando. E lapidar. se errar qualquer um dos procedimentos, o negócio vira. O Você negócio sabe o que vira. eu penso, Nívia? A gente sabe que a justa causa ela tá taxativa na CLT. Os motivos que vão ensejar a Sim, justa não causa são ela está ali taxativa na exemplificativos. CLT. Não Perfeito. são. Ó, isso não se discute. Agora, o fato jurídico, que é o fato do cotidiano, o fato social inserido na lei, esse fato jurídico ele tem que ser interpretado. Né? Sim. Você não consegue achar todas as formas que está incluída em mau procedimento, em improbidade. Então é difícil, às vezes, você com o fato jurídico, com o fato concreto, você dimensionar ali uma justa causa ou uma aplicação de uma advertência, uma suspensão, então não é fácil. Se Não é você não tiver fácil. por dentro da legislação, da jurisprudência, da doutrina, Não vai fatalmente você vai conseguir. cometer um Vai erro. errar. Vai errar. Vai errar. Fatalmente. E aí eu falo, se nós advogados erramos muito com relação a isso, o que dirá o pessoal do RH e do departamento pessoal? Essa é uma briga que a gente, vamos colocar entre aspas, né? É uma briga que a gente vem traçando aí há muito tempo, né? Do pessoal tá tendo esse contato estreito com os seus parceiros jurídicos, com os escritórios de advocacia e tá se comunicando em tempo hábil, né? Não adianta chegar o fato jurídico, morrer o e-mail lá de retorno na caixa de entrada ou morrer a reunião e a gente querer resolver isso depois, também não adianta. Então o pessoal precisa estar bem alinhado com o corpo jurídico da empresa, com o corpo jurídico do escritório, para poder aplicar as penalidades ou tomar as decisões ali dentro daquele caso de forma rápida e eficiente. Né? Não adianta aplicar de qualquer jeito, porque Não, vai sim. dar E, problema. Rodrigo, eu não sei se você já viu, um dos erros mais clássicos das empresas que a gente cuida é a questão de, eles primeiro, como eu falei, eles primeiro fazem, depois perguntam. Aí, fulano de tal, furtou não sei o quê. Eu dei uma suspensão de 3 dias. Doutor, eu posso demitir? Não! Por que você suspendeu ele, meu Deus? É penalizar duplamente, não pode. Não Não pode. Isso acontece. pode. Não pode. Isso aconteceu poucas vezes lá com a gente, tá, Nívia? Das empresas que a gente atende lá, aconteceu uma vez, ainda bem que estava dentro daquilo que a gente já havia conversado numa outra reunião, eles aplicaram uma penalidade correta ali, mas faltou pouco, assim, dentro da justificativa, eu percebi que a justificativa da aplicação não estava conforme a aplicação dada, sabe? Então acho que acabou errando, mas acertando, mas isso acontece em empresas com bastante funcionário, né? A hora que você
chega o negócio ali, você precisa resolver, eles aplicam num consulto e depois que vai ver o negócio já tá Sim. feita a caca, né? Então, E aí, assim, o pessoal essa empresa, por exemplo, que eu te comentei o que aconteceu, é uma empresa com muitos funcionários e que é é, tudo para duas pessoas resolver. Então, assim, as meninas do RH, com as geralmente é coitadas, assim. ficam loucas. Ficam loucas. Então, assim, elas querem, vão fazendo para ir se livrando do trabalho e não dá tempo de ligar, não dá tempo de conversar com a gente. Muitas vezes está todo mundo em audiência, não consegue contato e aí faz. Aí quando faz, a gente, meu Cristo, senta aqui, filha, senta que a gente vai explicar. Não pode. Não, não, se você Eu suspendeu, não, você não dá justa causa pelo mesmo fato. eu não sei se vocês têm problemas desse tipo lá no escritório, mas eu tenho algumas empresas que quem orienta o empregador ali de forma direta é os nossos grandiosos amigos contadores e que são ótimos, são um corpo de trabalho excelente. Não, eu acho que assim, São? sem eles a Não, gente mas não fazia são. nada, né? Não, E mas são são. bons, mas É, depende do assunto. depende, falta um feeling jurídico muitas vezes para o trabalhador. O contador tem serviço pra caramba. Chega uma solicitação por e-mail, chega uma mensagem, as pessoas, os contadores, às vezes não conseguem dar aquele feedback na hora. E isso acaba também trazendo problema para a empresa, né? Opa, travou um pouco. Gente, vamos tentar chamar a doutora Nívia aqui de novo. Caiu a conexão com ela. Aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Voltamos. Voltamos? É, legal. Engraçado sair e eu tava te É. ouvindo e como se eu tivesse me ouvindo também, mas voltou. Então a questão do Eu tava contador, te não, vendo meio você tem embaçado, mas certo. tá indo bem. É, Não, mas a a gente questão do contador, tá certo. acontece bastante, não é pouco. E eles não dão conta, é porque não dá conta, não tem aquele feeling jurídico e faz parte, não está dentro da alçada de trabalho deles. Não, Isso não, é essa questão de natural, justa causa, se você é pôr um natural. contador para resolver, não faz isso, baby. Não. Dificilmente, muito Só se difícil. for uma coisa muito simples. Porque se você pega um Exatamente. caso, por exemplo, esse caso de hoje que nós vamos conversar, é um caso complexo. Hoje eu conversei com Complexo, alguns advogados, complexo. aí perguntaram para mim, e aí, pode? Eu falei, assista a live hoje. Você sabe que eu convidei, eu falei para alguns amigos meus, deve estar até me assistindo, e o pessoal fala assim, ó, cara, chama o pessoal lá da sua empresa, que vocês são tudo motorista da empresa, vocês vão gostar da live hoje. Chamei todo mundo, Perfeito. convidei. Porque o tema é extremamente interessante. Gente, então assista até o final, porque tem até índio na história hoje, né? Doutor Rodrigo, vamos começar a história? Periclitante, vamos. Vamos começar pelo primeiro caso, né? Pelo primeiro Pode, acórdão. pode falar Bom, aí. gente, basicamente, esse primeiro caso que a gente vai narrar aqui, que eu vou narrar para vocês, é uma interposição de uma reclamação trabalhista por uma aplicação de justa causa, aparentemente tempestiva e imediata, e para resumir o caso, o funcionário ele era motorista e ele era também treinador, né? Ele treinava motoristas carreteiros para fazer o transporte de carreta dessa determinada empresa, dessa transportadora. Ao mesmo tempo que ele era instrutor, ele também era motorista carreteiro. Então, muitas vezes ele andava na boleia junto com os outros motoristas para ensinar, para ajudar, enfim, para estar instruindo. Ocorreu um determinado fato que numa dessas viagens, este motorista carreteiro, este reclamante, ele estava dirigindo, conduzindo o caminhão e para ficar fácil de entender, na lateral direita dele, ele estava seguindo por uma pista, viu uma determinada situação à frente. A hora que ele passou com o caminhão, um carro que estava parado do lado abriu a sua porta esquerda e ele colidiu com a lateral direita dele, arrancando a porta desse carro. Estavam ele e o motorista que ele estava treinando na boleia do caminhão. E isso chegou até o ouvido da empresa, teve o boletim de ocorrência, enfim. Foi aberta uma sindicância. Eu entendi que nesse processo a sindicância correu tudo bem, fizeram tempestivamente a sindicância, ouvindo as partes, juntando documentos, né? Eu acho que estava bem esclarecido isso ali. Um fato interessante, Olívia, é que não houve nenhum tipo de vítima, não houve vítima.
Nos depoimentos, inclusive da pessoa que eu acompanhava, ficou claro que a colisão não foi por culpa do reclamante, não houve culpa do reclamante na colisão, Sim. mas que a pista exigia uma velocidade limite de 60 km por hora. E ele estava a 70 km por hora, 10 km a mais. É as nossas né? multas, eu não sei as suas. As minhas As nossas é de multas. 10, é de Só 5. Pelo amor de muitos Deus. brasileiros, né? Pois é. E aberta essa sindicância, tomados os depoimentos, ele foi revel, a gente chama de revel porque revel é a empresa, mas ele faltou na audiência de instrução e presumiram-se verdadeiros os fatos ali, modificativos alegados pela reclamada. Então o juiz entendeu como se os fatos da reclamada rebateu os fatos dele, ela entendeu como verídico. Só que na sentença, o interessante foi o seguinte: a juíza ponderou essas questões, ela deixou claro que, de fato, não haveria controvérsia de que o reclamante estava acima da velocidade da pista, né? Só que não houve culpa dele pela colisão. O próprio motorista do veículo, ao que pude acompanhar dessa sentença, ele assumiu os prejuízos, então o prejuízo com desconto também não houve. E a juíza de primeira instância entendeu que a penalidade aplicada fugiu ao grau de gravidade. Então não tinha tanta gravidade assim esta direção em alta velocidade para a aplicação de uma justa causa. Então, eles colocaram a culpa da colisão na alta velocidade. A culpa da colisão, não, mas a culpa da justa causa. A reclamada utilizou o argumento para a justa causa de que ele estava em alta velocidade e de que ele havia transgredido uma norma da empresa lá de hierarquia. Ele não falou que ele ia acompanhar aquele motorista carreteiro. Mas isso é uma questão plenamente administrativa. Não caberia justa causa por uma coisa dessa. Perfeito. Agora veja, a juíza entendeu que a aplicação dessa penalidade máxima de justa causa não condiz com o que a empresa entendeu naquele momento. E isso estava comprovado na sindicância. O que eu achei engraçado, e aí a gente entra naquele assunto que falamos agora há pouco, é uma sindicância mal conduzida, com uma conclusão mal feita, exatamente. A conclusão da sindicância foi sugerindo a aplicação da justa causa, que é um absurdo, né? É o entendimento da magistrada de primeira instância, confirmado em acórdão de segunda instância, e particularmente o entendimento também que eu faço. Eu também. É um caso que foge aí à razoabilidade. Primeiro que a culpa do acidente não foi dele, foi de terceiro. E aí a gente entra naquela questão do nexo de causalidade. Se você demite uma pessoa por causa de um acidente que ele não teve culpa, não teve nexo. Concorda comigo, Rodrigo? É a mesma coisa que eu falar assim, o Rodrigo é meu funcionário, o Rodrigo bateu na esposa e foi preso. Eu vou demitir o Rodrigo por justa causa, porque ele bateu na esposa na casa dele. O que é que eu tenho a ver com o que aconteceu com o Rodrigo? Não tem nexo. Não tem relação com o trabalho. Não tem relação. Se não tiver relação, eu não posso demitir por justa causa nesse caso. E eu também entendo que foi extremamente injusto. Nestes casos, está em alta velocidade, né? Era 60, andou em 70. Não matou ninguém, teve um prejuízo, mas a culpa não foi dele. O que você sugeriria, né? Qual seria a sua sugestão? Olha, Nívia, eu sou do entendimento de que a empresa deve ter uma progressão aí de educação em relação a esse empregado. Veja, o que eu gosto de analisar? Eu gosto de analisar o cenário em que aconteceu o fato, a função que aquele empregado exerce. Então, ele não era uma pessoa completamente leiga nessa questão. Ele era um motorista carreteiro instrutor. Sim. O fato dele estar acima da velocidade, para mim, já é um pouquinho mais grave do que se fosse um motorista qualquer. Pessoa normal. Sim. Perfeito. Pelo histórico que apresentou nesse processo, que era um histórico de 3 anos, sem nenhum tipo de advertência, sem nenhum tipo de infração dentro da empresa, eu entenderia perfeitamente por uma advertência. Talvez uma advertência para cada fato isolado, porque não foi só o excesso de velocidade, ele também deixou de cumprir uma norma da empresa. Então, talvez uma advertência para cada fato, não pode ser 2 pelo mesmo. Uma advertência para cada fato, não vejo problema em relação a isso. Agora,
devemos levar em consideração que essa reversão, a reversão desta justa causa se deu pela proporcionalidade da aplicação, sem dúvida nenhuma. Né? Não pode Agora, infringir Rodrigo, as regras. Se ele já tivesse tido uma advertência, se ele já tivesse tido uma suspensão por causa de alta velocidade, neste momento, se a gente tivesse esse cenário, caberia uma justa causa? Ive, eu vou ser bem sincero para você. Eu também repensaria para indicar uma justa causa com apenas uma advertência e uma suspensão. Agora, se você me disser que é uma advertência e uma suspensão pelo mesmo fato gerador aí da advertência da suspensão, provavelmente uma justa causa caberia. Sim. Veja pelo que mesmo fato, sempre em alta velocidade, sempre em alta velocidade. O crescimento da pena. Então aí eu acho que realmente poderia caber. Essa era uma das coisas que eu ia falar, você fez muito bem de já levantar. A gente teria outros cenários para aplicar essa justa causa que não fosse esse narrado, né? A gente está falando de 10 km por hora de diferença. Sim. Diferente se fosse 50 km de diferença. Se ele passasse a pista... assim em área escolar. Exatamente. Então você vê que o cenário é outro, a proporcionalidade da infração é outra, o prejuízo, a segurança, o risco à vida, à saúde, à urbanidade que eles estariam colocando toda a sociedade é outro. Então a gente começa a analisar com outros olhos essa aplicação. Perfeito. Mas nesse sentido não vejo qualquer possibilidade. Perfeito. E aí a gente entra no caso dos índios, que quando eu estava lendo eu falei, meu Deus, que índio é esse que entrou aqui nessa história, né? Eu adorei que você mandou esse acordo para mim, eu não tinha conhecimento, é um caso que eu nunca vi, mas assim, é cruel. Né? Basicamente, a questão é a mesma, né? É uma aplicação de uma justa causa por alta velocidade em rodovia. Mas veja, o contexto histórico, aí, o contexto da história é diferente. Ele era um motorista de passageiros. Então você vê que isso já começa a mudar a questão da função. A responsabilidade dele triplica como sendo motorista de passageiro. Ele estava transportando índios numa região lá do Mato Grosso, uma cidade que eu nunca ouvi falar, não vou nem me arriscar a falar o nome, mas é uma região do Mato Grosso, então ele estava transportando índios, eu imagino, não fala isso no processo, mas provavelmente era um micro-ônibus ou um ônibus, né? E ele estava conduzindo esses passageiros que eram índios, e esses passageiros estavam muito agressivos, xingando ele, pressionando ele para ir mais rápido, que eles queriam chegar logo no destino, dando tapa na cabeça do infeliz. Segundo ele. Eu contei isso para Elisângela, que está aqui segundo no ele. Eu falei, Elisângela, hoje o caso são índios batendo na cabeça do motorista para ele andar mais rápido. Lendo aqui a inicial, eu falei assim, daqui a pouco vai aparecer um arco e flecha, alguma coisa, mas não apareceu, né? E aí ele disse que estava apanhando, tal, e os índios muito nervosos, chovendo, uma chuva muito forte, e ele acabou vindo a capotar aquele veículo. A rodoviária chegou, no meio de toda essa confusão, constataram que havia uma criança morta em uma das bolsas de um dos índios, que ela estava sendo transportada ali clandestinamente, um cadáver, né? Lamentável. E a justificativa que esses índios estariam tão nervosos seria por conta disso, queriam chegar logo. Moral da história. Restou comprovado depois, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. Legal, que deu uma travadinha aqui. Restou comprovado depois, por vários documentos do tacógrafo, documentos que eles preenchem, que esses motoristas preenchiam, de saída, de retorno, que ele chegou a uma velocidade nessa rodovia de até 170 por hora. Nossa. Em uma rodovia que era permitido até 90. Então ele chegou a 170 por hora, quase 100 km por hora a mais do que o permitido. E que o fator do capotamento foi devido aí por N questões, inclusive por pneus ali carecas, enfim. A atitude da empresa foi dar a justa causa de imediato. E você analisando todo esse contexto, eu entendo que foi uma aplicação também coerente, confirmada em sentença justa causa e confirmado também no acórdão. E o que os magistrados, tanto em primeira instância quanto no acórdão,
deixaram bem enfatizado. A justificativa por ele ter, porque a questão da velocidade também restou em controvérsia. Então, ele realmente excedeu muito a velocidade da rodovia. E aí alegou essa questão, tudo bem que ele confirmou que estava em alta velocidade, mas por causa dos índios. E aí a prova seria dele, né? Isso, exatamente. E apesar de... inclusive no acórdão, isso ficou muito claro no acórdão, né? Independente se houve agressão ou se não houve agressão, este fator não deveria ser preponderante para que ele chegasse a tamanho absurdo de velocidade. Ele deveria ter tomado outras atitudes, parado, pedido socorro, enfim, mas não levado ao transporte a esta velocidade, ocasionando um capotamento em que colocou em risco muitas vidas, com possibilidade do prejuízo ser muito maior do que aconteceu. Então essa justa causa eu também julguei coerente, principalmente em relação da proporcionalidade, da razoabilidade. A gente deixa de observar o princípio da continuidade do contrato de trabalho, o princípio da preservação do contrato de trabalho e passa a identificar outras questões como risco à vida, como risco à saúde, principalmente em detrimento do ofício dele, que era motorista de passageiro. Sim, é grave, Também né? em relação às Não é um motorista que condições, estava sozinho, né, Rodrigo? Não é um não motorista de estava carro que anda sozinho. sozinho. Perfeito, perfeito. Então ele colocou em risco aí muita coisa, né? Segurança, saúde, urbanidade e as condições, né? Tempo de chuva, você precisa ter mais cautela, precisa ter mais cuidado. E nesse ponto, independente do histórico, e aí eu reforço esse meu entendimento, independente do histórico dele como profissional daquela empresa, com advertência ou não, essa justa causa caberia sim para esse caso. E aí, então, assim, nós temos dois casos diferentes sobre alta velocidade, em que um não caberia justa causa, e sim, né, uma advertência. Eu já daria logo uma advertência escrita, não verbal. Eu tenho sério problema com advertência verbal. Eu prefiro já ir direto na escrita, até porque a prova é mais fácil, né? Então, Com já certeza, no com primeiro certeza. caso, a gente daria uma advertência por escrito, e no segundo caso, imediatamente, justa causa. Não vou esperar ele cometer um novo ato desse, matar alguém. Não vou esperar ele matar alguém para poder demitir ele por justa causa, né, Rodrigo? Porque Perfeito, perfeito. foi extremamente grave, né? Um estava Pô, tava com um motorista, mas, né? Nívia, O primeiro caso. Oi, você está me ouvindo? voltou. 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 O meu tá Volta só um travando? pouquinho no seu trecho. O meu tá travando, né? Não, agora voltou normal. Só acho Agora que deu uma voltou? travadinha só. Voltou. Não, então, resumindo, exatamente isso que você falou. Eu não vou esperar, neste segundo caso, o funcionário matar alguém para poder demitir ele por justa causa. Porque, assim, é A absurdo. gravidade é muito maior. É um absurdo. Sim, sim. Ele teria outras formas de reagir a esse suposto cenário que ele estava vivendo ali. Não era para acelerar, não era para, digamos assim, entrar na pilha do que estava acontecendo ali. Isso não pode ser deixado passar por uma empresa. É uma atitude. E a gente nem entra, né? Eu vou até reforçar isso. A gente não está entrando aqui, né, Nívia, nas questões administrativas de trânsito. Leva-se em consideração? Leva-se em consideração, mas não é o determinante aqui. Poderia ter sido uma pena administrativa do direito de trânsito mais leve, mas a depender do cenário e da forma com que ela foi cometida, com os reflexos que ela teve, isso pode sim levar a uma justa causa, né? Então acho que é interessante deixar essa observação. Uma coisa, Rodrigo, falando em prejuízos causados para a empresa, eu não sei você, mas eu já vi muito caso das as empresas, o funcionário ele toma várias multas, recebe várias multas por alta velocidade, nunca advertiu, nunca suspendeu, nunca nada. E aí começa a descontar essas multas no salário da pessoa. Não tem nenhum documento autorizando esse desconto, né? No contrato de trabalho não tem nenhuma autorização para esse desconto. Desconta, quando o funcionário entra com a ação pedindo o dinheiro de volta, olha, ele descontava do meu salário e assim, a multa não era minha. Eles sempre alegam isso, a multa não era minha. A empresa, não, a multa é sua, mas não junta nenhum documento. É comum? É comum, é comum. Há muitos casos.
E nesse tipo de cenário há sim um ressarcimento dos descontos, mas veja só, isso é uma coisa legal que você levantou. Eu gosto sempre de falar para os nossos clientes que para verem esse tipo, para ter esse tipo de desconto, principalmente com empregados que trabalham com veículos da empresa, você tem que ter isso no regulamento interno da empresa. Essa disposição no regulamento interno tem que ter o termo de descontos assinado pelo empregado lá atrás, no início da relação contratual. E de preferência, quando vierem os descontos, isso ser devidamente descrito nos contra-cheques, isso ser devidamente informado para o empregado, porque senão vai acontecer isso. E não é o procedimento correto a ser feito. Não é. E assim, quando eu estou pelo reclamante, que eles falam, né? Quando é um motorista é o clássico. Descontava do meu salário, quase não recebia nada. O salário já é baixo, né, Rodrigo? É 1.000 e pouco, 2, no máximo, assim, 3, fazendo muita hora extra, né? Então, assim, aí já vem aquele desconto de multa, aquele monte de desconto. E aí, quando eu entro com ação pelo reclamante, eu falo, excelência, eu quero que o ressarcimento dos valores descontados do salário, né? Não houve autorização, Perfeito. a multa não é dele, etc. Aí a empresa junta, a multa é dele sim. Aí juntou 2 documentos que não comprova nada. O que é que o juiz vai fazer? Vai ter que devolver, com juros e correção Vai ter que monetária. devolver. Sim, Né? não tem. Então, Tem que ter essa autorização antecipada, tá? E o que é interessante essa questão do desconto. A gente sabe que o desconto ele é no limite de um salário nominal, né? No meio do mês. Mas tá muito comum excederem isso nos contra-cheques. Daqui a pouco a pessoa vem tá zerado lá o contra-cheque. Isso acontece também. sim, então tem que ter, para É o a pessoal de dureza. empresa, tem que ter um controle muito bom. A Tem. documentação tem que estar. Gente, não se joga documento, né? Eu falo, Não. por que não salva, meu Deus? Por que não digitaliza? Por que, né? Contrata um É TI tão bom. simples, né? Eu não sei, Rodrigo, eu não sei qual é o problema. E assim, É é muito simples. uma coordenação em cima da outra e não aprende. Por mais que a gente fale, não sei. Eu não sei o que é que acontece. Eu gosto de perder dinheiro, em Nívia, você alguns sabe que esses casos. dias eu estava conversando com um colega, né, e a gente consegue chegar numa conclusão que tem alguns empresários que eles assumem esse risco, mas eles assumem conscientemente. Para esse empresário, eu acho que o problema é até menor, né? E uma outra questão, eu não sei se você já parou para observar, não são todos os funcionários, os empregados que são demitidos e que há descontos indevidos, que entram pedindo o ressarcimento desses descontos. Então, eu tive, né, não tenho mais um cliente lá no escritório, que ele falava para mim, falou, doutor, eu não tenho ação trabalhista. Eu falo, cara, mas eu vou falar até uma palavra, mas tá toda ferrada aqui, o seu sistema administrativo, seu pagamento de verbas está todo ferrado. Doutor, mas eu nunca tive ação trabalhista. Para que eu vou pagar, que eu vou fazer assim, assado? Eu falei, vou falar o quê? Espere chegar, então. A hora Espere que vier chegar. os riscos, já vai ter Não, ciência. e O risco já quando tem vem ciência. Quando chegar uma, uma, vem outra. Porque um que ganha exatamente. vai falando para os outros. A Rádio Peão, Puxa, ele funciona. A exatamente, Rádio Peão exatamente. funciona melhor do que o Jornal Nacional. Você está por Funciona. fora, né? É verdade. E, É e aí, verdade. Rodrigo, neste caso de alta velocidade, que a gente falou que pode sim demitir o funcionário, eu posso enquadrar como? Nas alíneas da justa causa. Mau procedimento, né? A linha C? C e D? A, é a B. B. B, A né? linha B, mau Mau procedimento. procedimento. E Concorda? assim, a linha B, ela tanto fala incontinência de conduta e mau procedimento. A linha B, incontinência de conduta e mau procedimento. E as pessoas, eles costumam colocar os dois juntos. E não é para colocar junto, porque incontinência de Não, não precisa. conduta é uma coisa totalmente diferente de mau procedimento. A incontinência É de isso conduta é mesmo. tudo relacionado ao sexo. Tudo que Exatamente. tiver sexo no meio é incontinência de conduta. E o mau procedimento é a linha mais genérica que a gente tem, porque você vai, se não se enquadrar em nenhuma das outras, é mau procedimento, que é neste caso. Justamente pela falta de não ter algo mais preciso nesse tipo de situação que a gente enquadra como mau procedimento. Existem muitas cartas demissionais que vêm com mais de uma linha, realmente. E às vezes, umas pessoas já me perguntaram, falaram, mas você colocaria o real motivo da demissão na carta demissional, né, no aviso de dispensa por justa causa? Não há problema.
O empregado precisa ter ciência do motivo do qual ele está sendo Não, demitido por justa sim, causa, com certeza, Rodrigo. E pelo né? contrário, tem que Pode colocar. Porque colocar, aí tem que você chega, colocar. eu vi uma ação que o juiz falou assim, cara, não tem documento nenhum falando o que a pessoa fez, porque assim, era meio que genérico. Joga lá a linha e não explica o que foi que aconteceu. Aí chega na hora da audiência, quer juntar uma contestação, explicando um caso que ninguém sabia. Perfeito, é isso aí, é o meu entendimento. E vem lá escrito, né, conforme o artigo 482, a linha B e C. Gente, para o empregado isso daí é grego. É grego. Não pode, ele tem que ter Não ciência sabe. inequívoca da dispensa por justa causa dele, Sim, você está sendo demitido por justa né? causa. Isso, isso. A linha E tal. colocar na carta, você já documenta, né? Já deixa documentado ali, você Sim, já tem. deixa. Rodrigo, quantas Perfeito. contestações eu fiz que eu falei, eu tenho que adivinhar o porquê ele foi demitido por justa causa? Não tinha documento nenhum. Não, é. Não, eu ligo pro pessoal de RH e falo, eu só adivinha? Eu só adivinha, pelo amor de Deus. Me fala o que aconteceu, não tem documento nenhum. É que a Não gente vem não pra... escreveu o que aconteceu. E a gente fala, gente, por favor, escreve na carta. Agora sim, escreva na carta, mas não escreva na CTPS. Eu não vou pegar a carteira da pessoa da baixa e escrever, foi demitido por justa causa. Pode Não, de colocar na forma alguma. CTPS, doutor? Não. Imagina, se colocar vai estar cheio de gente aí que é já pronto para entrar com o processo. Eu comentei ontem Isso que eu entrei com o gera. processo porque a empresa colocou o número do processo na CTPS. Eu nunca Reintegrada vi isso. conforme o processo tal da primeira vara de Jundiaí. Eu entrei com ação porque teve um acidente de trabalho, o juiz mandou reintegrar. Reintegrou. Quando ela me mostra a carteira, eu falei, eu não acredito que fizeram isso. É uma coisa que a gente não fala porque acha que é claro, né? É a primeira É coisa que os grosseiro, é um erro professores. grosseiro. Nossa, é a primeira coisa que os É professores de grosseiro. direito falam quando a gente entra na faculdade, pelo amor de Deus. É, é CTPS, verdade. você não vai escrever nada que desabone o empregado. Nunca, nunca, né? Esse exemplo e o exemplo da perda de uma chance, né? Não peça os documentos para o seu entrevistado, você não vai contratar ele, senão você vai pagar também, né? Eu peguei dois casos o ano passado. Eu falei, o que é que deu É, na cabeça de faz vocês? Que manda a parte. pessoa fazer o exame e quando chega não é contratado. Fez tudo. Levou os Não pode. documentos, fez o exame, tô aguardando. E aí o que é que a gente Vai ser faz? condenado, não tem jeito. Vai pagar antes de contratar. Não, aí eu Não falo, tem o vamos que fechar um fazer. acordo? Vamos fechar um acordo. E eu não sei se você já parou para pesquisar isso, Nívia, tá aí uma coisa que eu nunca parei para ver e eu gostaria de me inteirar mais. Você sabe me dizer, se você já viu isso daí, se existe uma proporção muito grande de recursos em cima de reversão de justa causa? Porque a minha experiência é que justa causa, todos têm recurso para o TRT. Reverteu, a empresa vai entrar. E aí você vai ter o pagamento do RO, do preparo do RO, não vai ter como. Então isso entra naquelas custas que a gente falou lá atrás, né? Sim. E quanto está custando um RO? Vocês entram Quase com 10 mil todos. reais. Todos. 10 mil reais. Sempre. Independente do Sempre. valor que vai ser revertido, mesmo que não seja Sempre. Sempre. Rodrigo, é assim, é aquele mesmo a caso. gente também. Quando a gente fala que o empregado sai chateado, sai. Né? Sai da empresa chateado, sai revoltado, entra com ação. É a mesma coisa. A empresa, quando é condenada a reverter a justa causa, nossa, querem morrer, mas aquele Não, desgraçado, ele fica doido, não, é fez. assim. Não, não pago um centavo, vamos recorrer. Pega no ego, pega no coração. Pega no coração, É porque a verdade. pessoa fez, né? A pessoa É errou. que não dá pra gente Então, dizer que é 100%, mas eu diria pra você que se não for 100% é muito próximo disso. Vai mas recorrer assim, e esse não, processo vai demorar mais. eu não sei você, mas quando eu sei que a empresa já errou, eu já entro pedindo, tentando fechar um acordo. Vamos fechar um acordo? Não, é a melhor coisa. É a Pelo melhor amor de coisa. Deus. Teve um caso de dupla punição porque o funcionário bateu em outro no vestuário. Aí o pessoal do RH suspendeu os dois para verificar o que tinha acontecido. Eu Verificou, acho que você suspendeu comentou por isso numa 3 live, né? dias. Comentei. Quando voltou, Eu vi. Rodrigo, eu falei, demitiram por justa causa e não perguntaram nada pra gente. Quando eu cheguei na ação, que eu fiz a contestação, eu falei, querido, vamos fechar um acordo, porque o Com próprio certeza. reclamante juntou a suspensão e juntou o comunicado de dispensa por justa causa. E tava, nesse caso, Rodrigo, estava escrito
o que aconteceu nas duas, na suspensão e no comunicado de justa causa. Então não tinha nem como dizer, não, ele foi Que demitido vai por justa causa prova por do outro quê? motivo. Né? Dá Não, para de fazer? fato. E quando chega na nossa mão de um advogado que já está um pouco mais a par de dessa questão da justa causa, você já consegue bater o olho com as documentações que vêm do seu cliente e com as iniciativas, você já vai saber se tem que fazer um acordo ou se vale a pena a gente lutar com jurisprudência de TRT ou não, né? Sim, Isso sim. é muito evidente pra gente, né? Sim, sim, perfeito. Eu acredito que a nossa live deve cair daqui a pouco, né? Já vai fazer uma hora, não Deve, vai? tá acabando aqui. Tá acabando Tá, aqui. tá acabando. Já tá em contagem regressiva? Tá. Tá. Tá? Daqui a pouco. Tá? Então, assim, quando começar a contagem regressiva, você me fala. E aí, deixa eu ver se a gente faltou alguma coisa, né? Ah, não, então a gente falou tudo, né, Rodrigo? Deve Então a constar a gente pegou questão dos tudo. motivos, né? A questão da CTPS que não deve colocar. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode nos mandar que a gente responde. E eu adoro falar de justa causa, porque eu sei que é algo que é o nosso calcanhar de Aquiles, é justa causa no direito do trabalho. É isso aí. Nívia, obrigado pelo Tá, convite. Foi muito bom o nosso debate. Eu acho que incentivar esse projeto que você está fazendo dessas lives, tenho acompanhado bastante. Parabéns muito pelo trabalho obrigada. que você tem feito. Eu acho que passar conteúdo é uma das grandes coisas que ainda falta na nossa sociedade. É uma sociedade mais bem instruída, colegas mais bem formados. É assim que a gente vai chegar num futuro muito melhor do que às vezes a gente pensa que vai chegar, né? Sim. Rodrigo, eu que agradeço a sua participação. Estudou os casos, sempre muito, é uma pessoa muito prestativa, extremamente inteligente. Assim, eu sou sua fã, né? Te admiro demais, muito comunicativo. Obrigado. E eu só tenho a agradecer Obrigado. a sua participação, tá bom? Pessoal, eu Muito também obrigado, gostaria de muito obrigado. agradecer a participação de vocês. Isso aí. E um abraço para todos. Aí, o Cláudio. Só não gosto de justa causa quando estou pela reclamada. Ai, Cláudio, vai dar certo. Se Aí é reclamar complicado, terror, né? é complicado, mas tem que ter um bom corpo jurídico para não reverter, tá bom? É verdade. Cláudio, E obrigada pela temos, né? participação. Sim. Não, se meter justa causa É aqui isso na aí. gente, a gente vira tranquilamente. Um E abraço, agora a gente está se pessoal. virando com esse monte de MP, né? Vamos, que tem muito pela frente ainda. Pelo amor de Deus, Rodrigo, nem me fale. É muito estudo, né? É isso aí, Nívia. Obrigado, viu? Obrigado, um Um forte abraço, abraço querido. para Fica com você. Deus. E Até aí, você mais. vai Tchau, deixar tchau. salva? Deixa salva. Você vai conseguir. Vou deixar aqui. Perfeito, perfeito. Vou Então, já vou tentar ainda. comunicar. Vou comunicar os meus Joia. seguidores para dar uma olhada no seu. Beijo. Beleza. Valeu, Nívia. Tchau, tchau. Tchau.